Namastê, muito boa noite a todos. Hoje, segunda-feira, e novamente estamos aqui nos encontrando para realizar a leitura do livro A Chave Mestra de Charles Haanel. Eu sou a Simone Chiaboloni e toda segunda nós nos reunimos aqui pelo Zoom e depois disponibilizo na plataforma do YouTube as leituras de livros para o despertar da consciência. E nós estamos nesse A Chave Mestra, que é um livro fantástico que ele fala para nós que é para alcançar a vida extraordinária que você deseja. Então, esse livro é um livro fantástico que ele inspirou o livro O Segredo. Então, é daqui que partiu o livro O Segredo. Então, é um livro realmente inspirador, ele é fantástico. Recomendo demais para vocês, todos comprarem o livro. Vou deixar o link aqui no descritivo do vídeo. E também vou deixar o meu link para que você possa me acompanhar na rede social, onde eu divulgo também a, o link para participar do Zoom aqui gratuitamente. E antes de nós iniciarmos a nossa leitura, então, vamos primeiro nos conectar com o nosso eu, com o nosso Deus. Vamos fechar nossos olhos, inspirar profundamente, abrir as portas do nosso coração, que é neste local sagrado e secreto que habita o nosso Deus, nosso Antariano, nossa centelha, nosso eu, ou o nome que assim você desejar. E caminhando nesse espaço que é só nosso, vamos ao encontro dele. Nosso divino está nos aguardando de braços abertos. E passo a passo vamos nos aproximando, aproximando, sentindo a presença do nosso divino. Eu te sinto, divino, eu te vejo. Eu estou aqui e peço que esteja comigo todos os instantes da minha vida. E se por algum acaso eu não estiver conectado contigo, perder essa conexão, que eu sinta, que eu ouça seu chamado, eu retorne aqui neste espaço que é só nosso, para me conectar novamente, porque quando eu estou contigo, eu sou muito mais sábio. Vamos inspirar profundamente e então abrir os nossos olhos. Que essa leitura não seja palavras soltas, que ela seja um aprendizado para a minha vida e a vida de cada um que está aqui. Nós vamos iniciar então na parte 6, capítulo 6. A página é a 69. Esse livro, a gente que nós estamos lendo, eles são 24 partes, 24 capítulos. E nós vamos fazer um encontro para cada um deles, cada uma das partes. E vamos sempre estar realizando também as atividades que é proposta aqui neste livro. Então, parte 6. Esta parte lhe dará um ótimo entendimento do mecanismo mais maravilhoso já criado. Um mecanismo que permite que você crie para si mesmo saúde, força, sucesso, prosperidade e qualquer outra condição que desejar. Necessidades são exigências, e exigências geram ações, e ações produzem resultados. O processo de evolução está sempre construindo hoje os, os nossos amanhãs. O desenvolvimento individual, assim como o desenvolvimento universal, deve ser gradual, com capacidade e volume sempre crescentes.
Saber que, ao violarmos o direito dos outros, nos tornamos espinhos morais e nos vemos envolvidos em uma situação de difícil solução o tempo todo pelo caminho, deve ser um sinal de que o sucesso depende do mais elevado ideal moral, que é o bem maior para a maioria. Aspiração, desejo e relações harmoniosas, mantidas de forma constante e persistente, levam a resultados. O maior obstáculo são ideias fixas e equivocadas. Para estarmos em sintonia com a verdade eterna, devemos ter equilíbrio e harmonia. E para receber inteligência, o receptor deve estar em sintonia com o transmissor. O pensamento é fruto da mente, e a mente é criativa, mas isso não significa que o universo mudará seu modus operandi para se adequar a nós ou as nossas ideias, e sim que podemos ter uma relação harmoniosa com o universal, e quando tivermos alcançado essa harmonia, poderemos pedir qualquer coisa a qual tenhamos direito e nosso desejo simplesmente será atendido. Então, agora vamos começar com as explicações, as orientações de Charles Haanel. Primeiro, a mente universal é tão poderosa que é difícil entender suas possibilidades e poderes utilitários, bem como seus efeitos ilimitados. Vimos que essa mente é não só toda inteligência, mas também toda substância. Então, como ela se distingue quanto à forma, como podemos garantir o efeito que desejamos? 3. Pergunte a qualquer eletricista qual será o efeito da eletricidade e ele lhe dirá que eletricidade é uma forma de movimento e que seu efeito depende do mecanismo ao qual está ligada. Com base nesse mecanismo, podemos ter calor, luz, força, música ou qualquer outra maravilhosa demonstração de eletricidade na qual tenha sido aproveitada essa energia vital. Que efeito pode ser produzido pelo pensamento? A resposta é que o pensamento é a mente em movimento, assim como o vento é ar em movimento, e seu efeito dependerá totalmente do mecanismo ao qual está ligado. Aqui está, então, o segredo de todo o poder mental. Ele depende totalmente do mecanismo ao qual está ligado. E qual é esse mecanismo? Você sabe algo a respeito do mecanismo inventado por Edison, Bell, Marconi e outros magos da energia elétrica, por meio do qual o lugar, o tempo e o espaço se tornam simples figuras de linguagem, mas já parou para pensar que o mecanismo que lhe foi dado para transformar o universal, o poder potencial onipresente, foi concebido por um inventor maior que Edison? 7. Estamos acostumados a examinar o mecanismo das máquinas que usamos para arar o solo e tentamos entender o mecanismo do carro que dirigimos, mas a maioria de nós não se incomoda em permanecer na mais completa ignorância com relação ao maior mecanismo que já existiu e ainda existe, o cérebro humano. Vamos examinar as maravilhas deste mecanismo. Talvez assim consigamos entender melhor os vários efeitos causados por ele. Nono, em primeiro lugar, existe o vasto mundo mental em que vivemos e nos movemos e temos nosso eu. Esse mundo é onipotente, onisciente e onipresente. Ele responderá ao nosso desejo de modo diretamente proporcional ao nosso propósito e fé. O propósito deve ser construtivo. Nossa fé deve ser forte o bastante para gerar uma corrente com força suficiente
para fazer com que nosso propósito se manifeste. Faça-se segundo a tua fé. Tem o selo de teste científico. Os efeitos produzidos no mundo exterior são resultados da ação e da reação do individual sobre o universal. A esse processo chamamos de pensamento. O cérebro é o órgão no qual esse processo acontece. Imagine só que maravilha que é isso. Você gosta de música, flores, literatura, ou se inspira nos pensamentos de gênios antigos ou modernos? Lembre-se de que toda beleza a qual você responde deve ter primeiro seu delineamento correspondente no cérebro, para que então você possa apreciá-lo. Não há virtude ou princípio nenhum no depósito da natureza que o cérebro não seja capaz de expressar. O cérebro é um mundo embrionário, pronto para se desenvolver a qualquer momento, quando a necessidade surgir. Se você conseguir entender que essa é uma verdade científica e uma das maravilhosas leis da natureza, será mais fácil para você compreender o mecanismo pelo qual esses resultados extraordinários são obtidos. O sistema nervoso foi comparado a um circuito elétrico, com sua bateria de células que gera a energia e sua substância branca que isola os fios que conduzem a corrente. É através desses canais que cada impulso ou desejo é transportado através do mecanismo. A medula espinhal é o grande motor e a via sensorial pela qual as mensagens são transmitidas para o cérebro e na direção oposta. Depois há o sangue que corre em nossas veias e artérias, renovando nossa energia e força. A estrutura perfeitamente construída, da qual todo o corpo físico depende. Por fim, a bela e delicada pele que reveste todo o mecanismo como um manto de beleza. Esse é, então, o templo do Deus vivo, e o eu individual assume o controle. E o resultado depende do entendimento pelo eu desse mecanismo que está sob o seu controle. 15. Cada pensamento coloca as células cerebrais em ação. No início, a substância para a qual o pensamento é direcionado não consegue responder, mas se o pensamento for refinado e concentrado o bastante, a substância, por fim, cede e se expressa perfeitamente. Essa influência da mente pode ser exercida em qualquer parte do corpo, causando a eliminação de qualquer efeito indesejável. A concepção e o entendimento perfeito das leis que regem o mundo mental não deixam de ter um valor inestimável na realização dos negócios, pois desenvolvem o poder de discernimento e geram uma compreensão e uma apreciação mais clara dos fatos. A pessoa que se volta para o mundo interior, em vez do exterior, não pode deixar de fazer uso das poderosas forças que acabam determinando o curso de sua vida e fazem com que seu eu vibre junto com tudo o que há de melhor, mais forte e mais desejável. Atenção e concentração são provavelmente os dois elementos mais importantes no desenvolvimento da cultura mental. As possibilidades de atenção, quando devidamente direcionadas, são tão surpreendentes que os não iniciados não conseguem acreditar nelas. Cultivar a atenção é a característica distintiva de toda pessoa bem-sucedida e é a maior realização pessoal que se pode alcançar. 20. O poder da atenção pode ser entendido mais facilmente quando comparado a uma lente de aumento que direciona os raios de sol. Esses raios não têm particularmente uma grande força se a lente for movimentada,
e se os raios forem mudados de um lugar para outro. Mas se a lente permanecer totalmente imóvel, permitindo que os raios sejam direcionados para um lugar por certo tempo, será possível notar o efeito imediatamente. O mesmo acontece com o poder do pensamento. O poder é dissipado ao mudarmos o foco de nosso pensamento de um objeto para outro. E não é possível notar nenhum resultado, mas se focarmos esse poder por meio da atenção ou da concentração em um só propósito por um tempo, nada mais será impossível. Aqui ele está falando para nós sobre o foco, né? Como que a gente precisa ter o foco naquilo que a gente deseja. Então, uma solução simples para uma situação bastante complexa, alguns podem dizer: bem, o que digo àqueles que nunca experimentaram concentrar o pensamento em um objeto ou propósito específico é: tente. Escolha qualquer objeto ou propósito e concentre sua atenção nele por até 10 minutos. Você não conseguirá. Sua mente vagará dezenas de vezes e será necessário trazê-la de volta ao propósito original. E a cada vez o efeito se perderá. E ao término de 10 minutos, você não terá realizado nada, porque não terá sido capaz de manter sua mente focada no objetivo. No entanto, é por meio da atenção que você conseguirá superar obstáculos de todo tipo que podem surgir em seu caminho. E a única forma de adquirir esse poder é por meio da prática. A prática leva à perfeição, neste caso e em qualquer outro. E para cultivar o poder da atenção, leve uma fotografia com você para o lugar em que costuma fazer o exercício. Ó, preste atenção nessa parte aqui, que é o nosso exercício da próxima semana. Examine a imagem com atenção por pelo menos 10 minutos. Note a expressão dos olhos, os traços do rosto, a forma como o cabelo está arrumado, as roupas. Na verdade, observe todos os detalhes da foto atentamente. Agora, cubra a imagem e feche os olhos. Tente ver a imagem mentalmente. Se conseguir enxergar com clareza cada detalhe e forma uma boa imagem mental da fotografia, meus parabéns. Do contrário, repita o processo até conseguir. Então, ele está pedindo para pegar uma fotografia com você e levar para o lugar que você faz os exercícios e ficar examinando a imagem por pelo menos 10 minutos. Depois que a gente olhar atentamente durante esse tempo para aquela imagem, é para fechar os olhos e tentar ver mentalmente. Esse passo, ele serve de preparação do solo. Na semana que vem estaremos prontos para semear. É por meio de exercícios como este que você conseguirá, enfim, controlar sua disposição mental, sua atitude e sua consciência. Grandes financistas estão aprendendo a se afastar mais e mais da multidão para que tenham mais tempo para planejar, pensar e gerar os estados mentais adequados. Homens de negócios bem-sucedidos têm demonstrado constantemente que vale a pena manter o contato com o pensamento de outros homens de negócio bem-sucedidos. Uma simples ideia pode valer milhões de dólares, e essas ideias só podem ocorrer àqueles que são receptivos, que estão preparados para recebê-las e que estão em um estado mental de sucesso. As pessoas estão aprendendo a entrar em harmonia com a mente universal, estão aprendendo a unidade de todas as coisas, estão aprendendo métodos e princípios básicos de pensamento, e isto está mudando as condições e multiplicando os resultados. Elas estão descobrindo que o ambiente e as circunstâncias seguem a tendência do progresso mental e espiritual. Estão descobrindo que o crescimento vem com o conhecimento, que a ação vem com a inspiração, a oportunidade vem com a percepção. O espiritual sempre vem primeiro e depois vem
a transformação em possibilidades de realização infinitas e ilimitadas. Como o individual é o canal de distinção do universal, essas possibilidades são necessariamente inesgotáveis. Pensamento é o processo pelo qual podemos absorver o espírito de poder e manter o resultado em nossa consciência interior até que passe a fazer parte de nossa consciência regular. O método para se alcançar tal resultado por meio da prática persistente de alguns princípios fundamentais, como explicado neste sistema, é a chave mestra que abre o depósito da verdade universal. No momento, as duas grandes fontes de sofrimento humano são as doenças do corpo e a ansiedade mental. Elas podem ser facilmente rastreadas até a violação de alguma lei natural. Isso se deve, sem dúvida, ao fato de que, até agora, o pensamento era parcial, mas as nuvens de escuridão que se acumularam ao longo de eras estão começando a se dissipar e a levar com elas muitos dos mistérios que vêm de informações imperfeitas. E assim nós encerramos a parte 6 deste livro maravilhoso que é A Chave Mestra de Charles Haanel. Recomendo a todos que adquiram a obra, vou deixar o link aqui para que você possa adquirir essa obra fantástica que traz aí um passo a passo para você alcançar uma vida extraordinária assim como você deseja. Então, agora nós vamos para o compartilhar, que ele não é gravado. Agradeço a todos e até a próxima segunda-feira. Gratidão. Até mais.